Então, amados irmãos, amadas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Nós somos do NEP Bartolomeu, vinculado à Casa Espírita Cristã, no bairro Ides, em Vila Velha, no Espírito Santo, NEP componente do movimento NEP Brasil. Dando sequência aos nossos estudos da primeira epístola de Pedro, ou primeira carta de Pedro. Lembrando, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, como nos ensina justamente o nosso querido patrono e paraninfo do nosso estudo, Pedro, mas na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 20. Aqui o que nós estamos trazendo é um ponto de vista que é fruto das nossas pesquisas e das intuições que nós conseguimos captar, mesmo com alguma dificuldade e atrapalhando muito, nós temos ciência disso, mas das intuições que nós conseguimos captar dos nossos irmãos espirituais. Deixando sempre o convite de que vocês também possam realizar as suas próprias pesquisas e chegarem às suas próprias conclusões, se permitindo serem intuídos pela espiritualidade amiga. E estamos ainda orbitando o versículo 22 do capítulo 1. Lembrando que nós, na semana passada, tivemos uma questão sobre a inserção tardia do fragmento através do Espírito Santo, que a gente provou para vocês que muito provavelmente não faz parte dos textos originais, mostrando que nos textos mais antigos, como no Códex Sináitico, não havia essa inserção de obediência à verdade através do Espírito Santo. E como a gente acordou semana passada, a gente dividiu o versículo 22 em 3 etapas. Semana passada a gente falou sobre obediência e a verdade, e essa semana nós vamos falar sobre o não fingido amor característico de irmãos, como se lê na Bíblia de literal texto e tradução. Então, repetindo o versículo só para a gente contextualizar. Segundo a tradução da Bíblia de literal texto e tradução, e tradição de texto, uma vez as vossas almas tendo vós purificado na obediência à verdade, através do Espírito Santo, para o não fingido amor característico de irmãos, então, provenientes dentro do coração puro, cada um de vós, a cada um de todos, os outros irmãos, amai-vos ardentemente. Lembrando que o texto corrido da literal Bíblia de tradução, ele é um pouco esquisito, porque realmente é uma tradução literal do texto antigo. Mas quando a gente passa, por exemplo, para a King James original, de 1611, a King James fiel, a gente vê que a coisa começa a melhorar um pouquinho, visto que vós tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade através do Espírito, ao amor não fingido dos irmãos. Vede para que ameis uns aos outros fervorosamente com o coração puro. Já no Códex Sinaiticus, lembrando que o Códex Sinaiticus é um conjunto de textos que data do século IV da Era Comum, a gente lê da seguinte forma, tradução Google permitida pelo projeto Códex Sinaiticus. Tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, ao amor não fingido dos irmãos, amem-se uns aos outros de coração. Na Bíblia Vulgata Clementina, de 1891, a gente vai ler o mesmo versículo da seguinte forma, fazendo puras as vossas almas na obediência da caridade, no amor da irmandade com sincero coração, amai-vos intensamente uns aos outros. Na Bíblia Sagrada, versão Almeida Revista e Corrigida, de 1969, o mesmo versículo se lê da seguinte forma, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Na Bíblia de Jerusalém, se lê da seguinte forma, pela obediência à verdade, purificastes as vossas almas para praticardes um amor fraternal sem hipocrisia. Amai-vos uns aos outros ardorosamente e com o coração puro. E na Bíblia King James atualizada, a gente lê, considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros de todo o coração. Como a gente tinha combinado, semana passada, a gente então dividiu esse versículo em 3 etapas de contextualização. A alma, ou a vida purificada a partir da obediência da verdade, o amor fraternal ou a caridade não fingido ou não hipócrita, e o amar uns aos outros de coração puro e de forma ardente. Como a gente já falou semana passada, a gente deu conta da alma ou vida purificada na obediência e na verdade. Hoje a gente vai dar conta do amor fraternal
ou caridade não fingida e não hipócrita. E para a próxima semana, antes do nosso recesso, que vai começar no dia 20, nós daremos, então, finalidade a esse versículo usando amai-vos uns aos outros, orbitando o tema amai-vos uns aos outros de coração puro e ardente. Então, hoje nós vamos falar sobre amor fraternal não fingido, ok? E é interessante que a gente já comece prestando atenção numa coisinha. Esse fragmento, essa partícula do fragmento do versículo não fingido, ele, apesar de aparecer na maioria das traduções, como a gente mostrou, ele não faz parte da tradução integral da palavra. E a gente vai explicar por quê. Qual a palavra grega que indica esse fragmento do versículo, amor fraternal não fingido? É justamente o grego Filadélfia. Filadélfia é um substantivo feminino que tem sua origem na palavra, no adjetivo Filadelfos, que quer dizer literalmente fraternal. Ele advém da partícula philos, que quer dizer literalmente amigo amoroso, mais a partícula adelphos, que quer dizer um irmão. Um irmão amigo amoroso. Ou, propriamente, a tradução afeto pelos irmãos. E ainda uma tradução viável, principalmente no Novo Testamento, é companheiros de fé. Perceba que essa palavra, que é usada no texto integral em grego, não prevê uma tradução para não fingido ou não hipócrita. Então, a gente tem esse versículo que tem, em algumas traduções, a inserção tardia do pelo Espírito Santo, ou pelo Espírito, na King James Fiel, e uma tradução ampliada de uma palavra, não originalmente integral. Né? Se inseriu a ideia do amor fraternal não fingido. Que a gente vai ter essa explicação um pouquinho melhor quando a gente for estudar o amor, amai-vos uns aos outros, de coração puro e ardentemente. Ok? Mas hoje, como a gente falou, a palavra de estudo vai ser Filadélfia, que quer dizer, originalmente, fraternal. Filos, amigo amoroso, e Adelfo, um irmão. Fraternidade. Sobre fraternidade, se você for procurar lá na ferramenta de pesquisa da Bible, do NetSearch, você vai achar no pequeno ABC do pensamento judaico as seguintes definições, não propriamente a palavra fraternidade, mas no verbete judaísmo, quando o pequeno ABC do pensamento judaico fala sobre o judaísmo. Lá você vai ler o seguinte: o homem foi criado em fraternidade com todos os outros homens. O homem foi criado em fraternidade com todos os outros homens. Desde que somos igualmente preciosos à sua vista, ou seja, à vista de Deus, devemos aprender a encarar uns aos outros através dos olhos de Deus. Se somos criações fraternais do mesmo Criador, e se somos igualmente preciosos, nós temos que nos olharmos, nos encararmos e lidarmos uns com os outros através do prisma, do olhar, da percepção que Deus tem para conosco. Uma frase que a gente sempre gosta de repetir: Deus nos ama incondicionalmente, plenamente, com a plenitude do seu amor. Mas nenhum de nós é distinto um do outro. O amor de Deus é pleno para com cada um de nós, mas ele não é distinto. Somos todos fraternalmente iguais, já dizia a antiga sabedoria judaica. E ele também fala que somos todos guardiões dos nossos irmãos, presos uns aos outros por um ato de divina criação pela fraternidade. Ou seja, a palavra presos uns aos outros talvez seja um pouco mais forte do que o necessário. Nós estamos inexoravelmente ligados pela fraternidade. Enquanto encerrados como irmãos, enquanto criaturas divinas, filhos do mesmo Pai maior, nós temos, sim, a obrigação de guardarmos aos outros. Né? E aqui a sabedoria judaica nos lembra disso. Nós temos que guardar uns aos outros, porque somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Se você passar para o verbete propriamente dito, fraternidade, também usando a ferramenta do NetSearch, lá no dicionário da FEB, o dicionário da FEB coloca como uma das concepções, ou conceitos, ou definições de fraternidade, usando as instruções ao movimento espírita de Kardec, lá no seu capítulo 23, o seguinte: com a fraternidade, que é filha da caridade, os homens viverão em paz e se pouparão males inumeráveis, que nascem da discórdia, por sua vez, filha do orgulho e do egoísmo, da ambição, da inveja e de todas as imperfeições da humanidade. Então, o ato fraternal, o ato de nós nos enxergarmos e agirmos uns com os outros
com termos fraternais, vai nos poupar de muitas dores de cabeça, de muitos tropeços, de muitas questões, muitas dívidas, de muitas necessidades de reajustamento. Por quê? Porque a não prática da fraternidade só pode advir das nossas imperfeições de espíritos impuros e ainda aprimoráveis, imperfeitos e ainda perfectíveis. Também no Dicionário da FEB, Kardec também, na Viagem Espírita de 1862, no terceiro discurso, você vai ler o seguinte: a fraternidade, assim como a caridade, não se impõe nem se decreta. É preciso que esteja no coração. Então não adianta, mesmo ela sendo tão necessária para nos poupar de tantos tropeços, visto a nossa ainda ignorância da lei divina, né? Não se pode impor. A fraternidade não pode ser algo imposto, como muitas vezes o nosso sistema atual quer fazer. Você tem que ser cordial com o seu irmão, você tem que ser fraterno, você tem que ser solidário. Mas observem, quantos de nós somos cobrados disso, mas quantos de nós realmente aprendemos em alguma instância, em algum lugar, ou de alguém, como e por que precisamos realmente sermos fraternos? E a proposta de hoje é que nós possamos todos aqui refletirmos sobre isso. O porquê sermos fraternos e como sermos fraternos. Algumas receitinhas práticas trazidas da doutrina dos espíritos. Mas não se pode impor e nem se decreta. E Kardec ainda nos lembra, no mesmo discurso, que não será um sistema que a fará nascer. Não adianta você colocar a fraternidade como base obrigatória de nenhum sistema social. Ela já tem que estar ali, você tem que ser educado a ser fraterno para que o sistema não entre em colapso. Por quê? Qualquer sistema que forçosamente te obrigue e te constranja a uma fraternidade obrigatória vai acabar gerando anarquia. Por quê? Porque incita o questionamento, incita a rebeldia, incita o porquê que eu tenho que ser fraterno se ninguém me ensinou a ser? Por que eu tenho que ser fraterno se eu olho em volta as pessoas que têm melhores condições sociais do que eu, não sendo fraternos? E também, agora já usando o nosso querido apóstolo da caridade, Francisco Cândido Xavier, no livro Consolador, trazido por Emmanuel, na questão 349, você vai ler sobre a fraternidade o seguinte: Emmanuel diz que é a lei da assistência mútua e da solidariedade comum, sem a qual todo o progresso no planeta seria praticamente impossível. Ou seja, é uma lei de cooperação, como Emmanuel gosta, e eu gosto sempre de lembrar que Emmanuel trata disso no capítulo 3 ou 4, que eu nunca lembro, no livro Pensamento e Vida, se eu não me engano, no capítulo 3. E então Emmanuel nos lembra que a fraternidade é uma lei, é necessário que nós entendamos que, sendo uma lei, e entendamos que quando Emmanuel fala de lei, ele obviamente está se referindo à lei divina, natural, eterna, imutável e perfeita como o próprio Deus. É uma lei de assistência mútua e de solidariedade, ou seja, é a lei de estar sempre disponível a cooperar, com o coração inclinado à sobriedade do porquê é necessário que cooperemos uns com os outros. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão do egoísmo e da fraternidade, trazida na questão do Livro dos Espíritos. Isso vai ficar um pouquinho mais claro. Mas, por hora, vamos lembrar que é uma lei de assistência. O que é uma lei de assistência? Seja ciente de que é necessário cooperarmos uns com os outros. E uma lei de solidariedade, que quer dizer o quê? Nós temos que entender, nós devemos, é nossa obrigação moral, enquanto criação divina, enquanto irmãos, filhos do mesmo Pai, nós temos que entender por que é necessário que nos amparemos e cooperemos uns com os outros enquanto irmãos. Emmanuel ainda nos lembra, lá no livro, o irmão Jacob ainda nos lembra, já no livro Voltei, o irmão Jacob nos lembra no livro Voltei, lá no seu capítulo 13, que a fraternidade é o caminho da salvação. Então, quem pratica a fraternidade e se aprimora na prática da fraternidade, obviamente, está a caminho da salvação, lembrando que salvação é o aprimoramento do espírito no entendimento da lei divina e natural, para que nós possamos, entendendo cada vez mais e melhor a lei divina natural, sermos mais felizes na condição de cooperadores cada vez melhores e maiores do Evangelho. Então, a gente pode entender fraternidade de uma maneira sucinta, pelo que a gente apresentou até agora, como a
instância ou a condição que nos une e nos iguala enquanto criações do mesmo Deus, nos une e nos iguala enquanto irmãos, filhos do mesmo Pai, e que nos impele, e que ela é feita, e ela só pode ser feita através do entendimento da lei da assistência, ou seja, estar sempre disponível a cooperar, e da solidariedade, que é entender por que da necessidade dessa cooperação. Porque assim ela vai nos poupar a prática sóbria e legítima da fraternidade, vai nos poupar de males, inúmeros males que são advindos da nossa imperfeição. E ela, obviamente, é o caminho da nossa salvação. Um minuto para a leitura do chat. Ok. Maria Gabriela, boa noite, Gabi. Meu pai não quer aniquilar a raça humana, quer que ajudando-nos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente. É o advento do Espírito da Verdade no Evangelho. Essa frase muito bem lembrada, Gabi, maravilhosa. Né? Isso, o próprio Espírito da Verdade, falando para a gente no capítulo do Cristo Consolador, na instrução do Espírito, e nosso Pai quer que nós nos ajudemos. Aliás, não deve ser novidade para nós, porque, pelo menos, tivemos contato, se não com o pai biológico, com alguém que assumiu esse lugar do pai. Né? Nem que seja a vivência do pai maior, né? A vivência religiosa do pai. Então, nós sabemos que todo pai, na condição de pai, quer que os seus filhos vivam em paz. É inadmissível, é contra a lei da sobrevivência, é contra a lei de sociedade, é contra a lei biológica, inclusive, que um pai, um progenitor, ele deseje que os seus filhos, a sua prole, viva em guerra, porque isso seria aniquilar a descendência genética, que é a função biológica de ser pai. Biologicamente falando, você é pai por um único motivo, para que você passe seu código genético, da sua impressão, sua assinatura genética para a sua prole. E se você não incitar e não garantir e não amparar garantir que a sua prole viva em paz, permitindo que ela se aniquile, você não vai estar passando seu código genético para frente. Então, a primeira função da paternidade, a função biológica, que é transmitir o gene, você já cai por terra. Então, é uma coisa óbvia e aceitável que todo pai queira que a sua prole viva em paz. E para viver em paz, é necessário que a gente coopere. Então, pergunto para vocês, por que não conseguimos ser mais fraternos? Qual é a grande dificuldade? Por que a gente tem tanta dificuldade de ser mais fraterno? Por que o mundo tem tanta dificuldade de ser mais fraterno? E a resposta que a gente trouxe através da intuição vem da questão 917 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual o meio de destruir seu egoísmo. Uma das perguntas mais fantásticas que Kardec já fez no Livro dos Espíritos, onde você lê, enquanto resposta, o seguinte: o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta. Vou repetir. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Lei de preservação. Entendimento primitivo e ainda inadequado, incompleto e muito instintivo da lei de preservação. Se o outro não pensa em mim, eu estou sozinho para cuidar de mim. Então, a partir do momento que eu constato que o outro não pensa em mim, ele automaticamente, no mínimo, se torna um competidor, se torna um oponente, se torna alguém que está dividindo comigo em termos de competição o mesmo nicho de vida, o mesmo alimento, a mesma garantia de segurança. E aí você começa a degringolar toda a lei de sociedade. Por quê? Enaltecendo-se e necessitando-se sobremaneira da garantia da lei de preservação, colocando-se a lei de preservação acima das outras, você automaticamente se torna egoísta. Farinha pouca, meu pirão primeiro, já diz o ditado. Então, quando você se ver egoísta, pare e pense se aquele egoísmo que você está ostentando naquele momento, na verdade, não é um fruto do seu medo de não conseguir se conservar.
de não conseguir praticar em você a lei de conservação, o que nos leva a um dos preceitos filosóficos mais antigos. A falta de virtude é, na verdade, ignorância e medo. Medo é filho da ignorância. Então, a falta de virtude é ignorância. Ignorância na forma de medo. Então, quando vocês observarem, quando todos nós observarmos que nós estamos tendo qualquer pensamento ou atitude egoísta, se nós percebermos, paremos e comecemos a nos questionar. Onde está o medo? Qual a coisa que me está fazendo ignorante? Eu estou com medo de acontecer o que comigo que eu estou sendo egoísta? Talvez esse seja um bom primeiro passo para a gente destruir o egoísmo. Mas Kardec continua esse raciocínio da seguinte forma: notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo o homem levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Vou repetir: farinha pouca, meu pirão primeiro. Se ninguém se importa comigo, eu vou me importar comigo. Óbvio, chama-se lei de conservação, repito. E não há nada de errado nisso, porque se vocês perceberem e lembrarem, o primeiro e maior mandamento, segundo Marcos, quando o escriba pergunta a Jesus: mestre, qual é o maior mandamento? Vamos relembrar a resposta de Jesus? O maior mandamento é: ouve, ó Israel, eu sou seu Deus, seu único Deus. Amarás o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás ao próximo como a ti mesmo. Observe que dentro dessa nossa argumentação de hoje, o amar ao próximo como a ti mesmo ganha um colorido novo. Porque se somos todos fraternalmente unidos debaixo da égide da paternidade do Pai, somos todos criação do mesmo Pai, é óbvio que eu só consigo amar ao outro gerado do Pai se eu aprender a amar a mim. Como eu posso amar o Criador se eu não amar a criatura? E a primeira criatura que eu preciso amar é a mim mesmo. Porque, sabendo me amar, eu me torno cada vez mais proficiente, cada vez mais apto, cada vez mais eficiente e excelente em amar ao outro. O problema é amar mais a mim do que ao outro. Por quê? Deus nos ama a todos e cada um de nós plenamente, mas nenhum de nós é distinto perante o amor de Deus. Então, o problema do egoísmo começa quando, com medo de não dar conta de você sustentar a lei de conservação, você passa a amar mais a si mesmo, ocupar-se mais a si, mais consigo próprio, preocupar-se mais consigo próprio do que com a coletividade, do que com o seu irmão, do que com o grupo, do que com a grande família universal. Genial, né? Kardec é fantástico. E aí, Kardec começa a dar uma solução. Sirva-se de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa ao ver que os outros também com ela se preocupam. Ou seja, se nós todos carregarmos em nós o exemplo do comportamento fraternal, lembrando que fraternidade é cooperação mútua e solidariedade comum, ou seja, começa com estar disponível para cooperar, entendendo que é necessário cooperar para que todos nós nos sintamos confortáveis e menos ameaçados para com a presença do outro. É que nós, praticando e exemplificando em nós mesmos esse comportamento fraternal, vamos desarmando o egoísmo alheio. Olha que fantástica essa constatação dentro da argumentação de Kardec. A partir do momento que você desenvolve um comportamento fraternal e observa esse comportamento, examinando os motes, as consequências, os meios, os meandros, os detalhes e a essência desse comportamento, você, além de destruir o seu próprio egoísmo, você vai incitando, exemplificando, estimulando o irmão ao seu lado a ir destruindo o egoísmo dele também. Pode ser que alguns de vocês estejam pensando, mas não é assim que acontece. Quanto mais eu sou fraternal, mais as pessoas abusam de mim, mais as pessoas são egoístas, mais as pessoas se sentem confortáveis de abusar da minha boa vontade. Ok, a gente sabe que é necessário
que o mal chegue aos extremos para que todos entendam a necessidade do bem e das reformas. É necessário que o egoísmo produza muito mal para que cada um de nós sinta na pele a necessidade de nos aprimorarmos e extirparmos o egoísmo de nós. Mas concordem que para isso mudar, alguém tem que começar. E sejamos nós, então, que sejamos nós. E cada um de nós, então, principalmente se nós nos declararmos legitimamente professadores da doutrina dos Espíritos sobre a égide do Evangelho do Mestre Jesus, concordem comigo, é impossível que nós façamos diferente. Se há de se começar o exemplo de amar com benevolência, indulgência e perdão, se há de se iniciar em nós o exemplo da caridade, entendendo que fraternidade é estar disponível em termos de cooperação e cooperar de coração puro, legítimo, com boa vontade, entendendo que é necessário que essa cooperação exista para que todos nós nos sintamos mais seguros e menos ameaçados com a presença do outro, se nós professamos a doutrina dos Espíritos, nós somos obrigados moralmente a entender que tem que começar por nós. Nós não podemos esperar que o outro inicie essa jornada. Paradinha para ler o chat. E chat também da Gabi, Maria Gabriela. Quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade a fim de que a paz e o amor não se perca dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do Divino Reino. Jesus no Lar, grande Neio Lúcio, Jesus no Lar, capítulo 24, sinais da renovação. Ou seja, endossando, Gabi, obrigado, endossando o que a gente trouxe de Kardec, né? É necessário que comece em nós, e comece imediatamente, e comece com o que nós já temos disponível, devagar como tem que ser, mas constante, na perseveração do entendimento de que a fraternidade é o único caminho para a salvação. Ok? Então, e como, então, João Marcos, vocês devem estar se perguntando, conseguimos ser mais fraternos? Como vocês acham que a gente consegue ser mais fraterno dentro de toda essa argumentação que a gente trouxe até agora? Pois é. Emmanuel, lá no Palavra de Vida Eterna, na lição 114, intitulada Fraternalmente Amigos, nos diz o seguinte: seja qual seja a condição em que te encontres, podes estender os braços, unindo-te aos semelhantes através da compreensão e do auxílio. Lembra do rumo certo, imperfeitos mais úteis? A Emmanuel fala assim: todos nós somos imperfeitos, mas somos úteis. Não espere um convite especial para começar a fazer o bem, porque a construção do bem é obrigação de cada um de nós. E Emmanuel dá para a gente o conselho: comece fazendo algo em favor de alguém. Quem é, Emmanuel? Qualquer pessoa, aquela que se apresentar para você primeiro. E fazendo o quê, Emmanuel? Fazendo algo em favor dele. Mas algo o quê? Qualquer algo que seja em favor. Um sorriso, um abraço, uma informação, um acolhimento, um prato de comida. Qualquer coisa que seja do fundo do seu coração. Qualquer coisa que te faça mostrar que você está disponível de boa vontade para cooperar com o bem-estar daquele irmão. Qual seja a sua condição. Sempre que você se pegar se convocando, se conclamando a cooperar com algum irmão, passe em revista rapidamente toda a sua potencialidade, tudo que você tem ali que pode ser ajudado, que pode usar para ajudar esse irmão, que pode ser usado para ajudar esse irmão. E como é que eu sei, João, o que eu tenho e o que eu não tenho? Lembrando as palavras de Jesus lá em Mateus 7. Pois tudo aquilo que você quer que os homens os façam, faz tu também, e primeiro a eles. Pois tudo aquilo que você quer que os homens os façam, faz tu também, e primeiro a eles. Então pare e repense. Na situação dele, o que eu gostaria que fizessem comigo? João, mas e se ele não gostar? Tudo bem. Você também, ele tem o direito de não gostar. Por isso, a gente talvez seja mais interessante que a gente tenha no nosso bolso a sublime pergunta. Lembra que a gente conversou já sobre isso? A pergunta que Paulo faz, completamente cego, caído ao chão na estrada de Damasco: Senhor, o que queres que eu faça? Irmão,
posso te ajudar de alguma forma? Ou, irmão, como eu posso te ajudar? Porque às vezes você pode chegar e falar, irmão, posso te ajudar de alguma forma? E sem perceber, você esbarra no orgulho que esse irmão ainda pode ter em se permitir ser ajudado, esquecendo que me permitir ajudá-lo é uma caridade dele para comigo. Então é necessário que até nós saibamos fazer essa pergunta. Irmão, como eu posso te ajudar nessa situação? Como eu posso cooperar com você nessa questão? Seja qual condição que você te encontrar, vai lá e pergunta. Irmão, como eu posso cooperar com você nessa situação? Não, não, não precisa não. Você tem certeza? Se você souber como pode cooperar, diga. Olha, eu acredito que nessa situação que você está passando, eu possa cooperar com isso ou com aquilo. Você me permite te ajudar? Lembre-se, a permissão de ser ajudado, quando você dá a permissão a outro irmão de te ajudar, você também está fazendo uma caridade para com aquele irmão. Porque a caridade não pode ser unilateral, porque se for unilateral, ela desrespeita a principal lei envolvida na fraternidade, que é a lei de cooperação, a lei de auxílio, ajuda mútua e solidariedade comum. Então, lembremos, permitamos-nos sermos ajudados em termos de caridade com que o nosso irmão possa nos ajudar. E ajudemos também em termos de caridade do irmão que precisa. Então, seja qual for a condição, vai lá e faça. No livro Correio Fraterno, capítulo 7, Simpatia, Emmanuel fala o seguinte, outra dica de Emmanuel, a plantação da simpatia é o único, eu adoro quando Emmanuel usa essas palavras, é o único processo de estimular a colheita da verdadeira fraternidade. Então, a plantação da simpatia. João, eu não tenho nada para oferecer, João, eu estou mais liso do que tudo, estou completamente incapacitado de cooperar de qualquer forma. Então, começa plantando a simpatia. João, o que é simpático? É aquela pessoa que está disponível, aquela pessoa que acolhe, aquela pessoa que olha para você e fala, eu entendo a sua situação, tudo bem, eu não vou te julgar, eu estou aqui para te acolher, eu estou aqui para ser útil, eu estou de boa vontade aqui, querendo que você melhore, querendo que essa dor acabe. Ser simpático é o primeiro passo para ser empático. Se você não tem ou não sabe o que ofertar, começa fazendo algo em favor de alguém com simpatia. Seja simpático. Como eu sou simpático, João? Chega com um sorriso no rosto. Esteja disponível, de boa vontade. Se a pessoa não quer falar nada, se a pessoa não tem condição, sente do lado dela. Se ela não quer ser abraçada, acolhida, só esteja presente. Isso é ser simpático. É fazer com que o outro saiba que você está ali por ele, para ele e com ele. No livro A Verdade Responde, capítulo 9, Emmanuel, no título Adversários, nos lembra que a compreensão é a raiz verdadeira da fraternidade. Por isso eu falei, se você não puder fazer nada e o nosso irmão não estiver aberto a nada, e estiver em sofrimento, vá lá e sente do lado dele e mostre que você está ali presente, por ele, para ele e com ele. Porque a compreensão é a raiz da verdadeira fraternidade. Se a simpatia é a semente que vai fazer frutificar a verdadeira fraternidade, a compreensão é a raiz dessa planta. Da planta fraternidade, a simpatia é a semente. E a compreensão é a raiz, é o que sustenta, é o que nutre. Também, Emmanuel, no nosso livro, capítulo 29, Brilhante Fraterno, a fraternidade é um sol composto de raios divinos, emitidos por nossa capacidade de amar e servir. Quantos raios libertaste hoje do astro vivo, que é teu próprio ser imortal? Perguntinha de Emmanuel para a gente levar para as nossas meditações de hoje à noite e amanhã cedo. Se a fraternidade é um sol, onde os raios desse sol são a capacidade nossa de amar e servir, quanto que eu estou conseguindo amar e servir hoje aqueles que me procuram, aqueles que me rodeiam, aqueles que contam com a minha fraternidade, aqueles que precisam da minha fraternidade? Quantos raios de amar e servir você liberou hoje? Quantos você pretende liberar amanhã? Ou, quando Kardec fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 4, quando Erasto, anjo guardião do próprio médium, em Paris, 1863, fala sobre a missão dos espíritos, e aí agora a dica é especialmente para nós que professamos a doutrina dos espíritos.
Lá, quando Erasto fala sobre a missão dos espíritas, ele diz o seguinte: ide pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Então, que nós preguemos, tanto com exemplo quanto com palavras, sempre e sem restrições, inexoravelmente e continuamente, ininterruptamente, nosso entendimento do que possa ser a lei de amor, justiça e caridade, em tons, em vias, sob o prisma do Evangelho. Que a gente possa pregar por ações e palavras o nosso melhor exemplo, nós já podemos construir e praticar dentro do nosso entendimento da lei divina. Por quê? João, mas ninguém presta atenção no que eu estou pregando, ninguém presta atenção nos meus atos. Tudo bem. Você é o primeiro que tem que prestar atenção. E junto com você, Deus. E junto com você e Deus, o seu anjo guardião. E junto com você, Deus, o seu anjo guardião, os seus mentores espirituais, espíritos fraternos, afins e familiares. E junto com você, Deus, seu anjo guardião, espíritos afins, os seus credores do passado têm que observar o seu esforço em domar as más tendências, como o Paulinho sempre gosta de lembrar no nosso estudo. Prega com palavras e com exemplo. Consolação, fraternidade, esperança e paz. Consolação, fraternidade, esperança e paz. Consolação, fraternidade, esperança e paz. Essa é a missão dos espíritos. Então, por que sermos mais fraternos? Será que você já chegou a alguma conclusão? Eu vou te dar uma dicasinha. Como diz o nosso evangelista João, lá na primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 20 e 21. João nos diz o seguinte: por que sermos mais fraternos? Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, a Deus, a quem não se vê, não poderá amar. E este é o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. E aí, gente? O que você aprendeu com Jesus hoje? E eu deixo com vocês para o nosso colóquio, o nosso diálogo fraterno. Quem gostaria de começar falando? Posso começar. Por favor, Silvia. Primeiro, eu lembrei de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sede todos unânimes, compassivos, cheio de amor fraterno, misericordiosos e humildes de espírito. E também eu fui buscar na revista Reformador de março de 1971, na página 58, tem um texto que chama Mastigar a Lei sem digeri-la. Nesse texto, que somente o título já dá para a gente ficar aqui discorrendo, né, falando sobre ele, né, mastigar a lei sem digeri-la, né? Ele vem falar sobre as leis, sobre a questão da tolerância, da fraternidade e dessa questão da gente... Marineide não está me ouvindo, Marineide? Está muito baixinho, amor.
Está melhorando agora? Melhorou bem, Silvia. Melhorou? Muita Então, coisa. eu vou... Melhorou agora? Sim, amor, melhorou. Sim. Tá. Então, eu vou recomeçar. Então, eu fui buscar Eu lembrei de Pedro, primeira carta, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sede todos unânimes, compassivos, cheios de amor fraterno, misericordiosos e humildes de espírito. E também da revista Reformador, de março de 1971, página 58, Mastigar, que chama Mastigar a Lei sem digeri-la. Que nesse texto, que só o título, né, já é, eu acho muito interessante, né? E esse texto fala dessa questão da fraternidade, da tolerância, da gente ter boa vontade, e fala do quão o nosso organismo, ele se torna cheio de toxinas quando a gente não exerce essa fraternidade, né? E quanto debilitado que a gente fica quando a gente se deixa dominar pelo egoísmo, pelo ódio, pelas paixões, quanto intoxicado que a gente fica. E pela cólera, e a gente está em constante evolução, né? E nós precisamos, para a gente ter o nosso organismo repleto desse amor fraternal, a gente precisa aprender a refletir nas necessidades do próximo, né? A gente precisa elevar nossos pensamentos sempre em oração, precisa interpretar a vida, né? Amadurecer nosso raciocínio, precisa estudar, precisa mastigar a lei, né? Digerir as leis de Deus. A gente precisa ter uma visão renovadora, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estender os braços aos nossos irmãos, precisa compreender, precisa auxiliar. Nós precisamos ter piedade, precisamos ser caridosos, observar as pessoas, termos o bálsamo da compaixão e entender que nós somos todos iguais, né? Agora, se a gente ficar somente lendo o Evangelho, lendo, como esse texto fala, mastigar a lei sem digeri-la, nesse texto da revista Reformador, nós não exerceremos a fraternidade, nós apenas encheremos nosso organismo de toxinas, de vícios, de egoísmo, em nossas correntes sanguíneas. E faremos mal a nós mesmos. Então, que na nossa evolução, que a gente está em constante evolução, que a gente possa buscar realmente
esse amor fraterno. Poder olhar a todos nós como verdadeiros irmãos que somos. Câmbio. Gratidão, Silvia. Mastigar a lei, mastigar até a gente conseguir quebrar todas as proteínas dela para facilitar a digestão, né? E a nutrição dessa lei é realmente um trabalho extremamente árduo. Mas é nesse tempo que você falou, né? Que são os argumentos que a gente trouxe de Kardec, né? Do Emmanuel, de João Evangelista. Você tem uma simpatia, né? A boa vontade, estar disponível, né? O cooperar com o que você tem. É isso aí. É árduo, mas se a gente não começar logo, vai ficando cada vez mais árduo. Quem mais gostaria de comentar, gente? Eu gostaria. É isso, Mar. Boa noite. Pode falar, querida. Oi, boa noite a todos, né? Boa noite. Diante de tudo, eu fiquei pensando o seguinte, aquela velha frase da nossa progressão moral, né? Ela só ocorre exatamente nessa convivência com o irmão, e nessa convivência harmoniosa, né? Fraterna e de amor. Então, é por aí que nós temos que realmente caminhar, senão a gente não vai para frente. Mas, pensando na fraternidade, por um lado, assim, não tão positivo igual o que vocês falaram, o que a gente tem visto, e como você mesmo sempre fala, me incluindo nessa também, como que as religiões têm tratado essa fraternidade. E não só, estou falando do movimento espírita, basicamente, né? Não estou nos tirando aí da situação, não. Como que nós temos ainda muitas pessoas, e às vezes até nós mesmos, sem tanto consciência disso, estamos agindo, fingindo esse amor fingido aí, essa fraternidade fingida, e que tem levado tantos de nós, né, a uma vaidade desesperada, a situações que não combinam, né, com o Evangelho de Jesus, e muito menos com os preceitos espíritas, e a gente tem visto aí tantas pessoas usando essa fraternidade para se elegerem, né, como ótimas pessoas, como boas pessoas, ou seja, aquela verdadeira e única hipocrisia que Jesus falou o tempo todo no Evangelho. Então, se a gente for pensar pelo outro lado também, nós temos que nos atentar a isso, né? Mas, lembrando de outra questão até física mesmo, porque eu acho que você, João, pode falar isso melhor do que eu. Como que fazer o bem faz bem a nós mesmos? Como que o hormônio da felicidade brota quando nós conseguimos ajudar alguém de coração? Então, olha, só por isso, só por esse sentimento, a gente já deve ser mais fraterno mesmo e tentar ser mais fraterno o tempo todo, né? Como que a gente consegue fazer isso? Nas mínimas coisas, porque Jesus não exige nada de nós que nós não possamos dar. Não é? Como que eu consigo ser mais fraterno? Tentando fazer as mínimas coisas da melhor maneira que eu possa fazer. Essa eu acho que é a minha resposta. Mas, principalmente, refletindo sobre a fraternidade fingida, pessoalmente e dentro dos nossos grupos mesmo, inclusive do movimento espírita. Ponto, né? Muito adequado, eu diria. Acho que a melhor palavra é essa, você ter trazido isso. Né? E você tocou num ponto muito interessante. Né? Como fazer essa fraternidade?
quais são os termos legítimos dessa fraternidade. Jesus lembra a gente no Evangelho: não sabei a vossa esquerda, a vossa destra, é o que faz a esquerda. Não sabei a sua mão direita, o que faz a esquerda. Quando orardes, ora em silêncio do teu quarto, contrito, e não nas ruas, como fazem os fariseus, porque, em verdade, vos digo que eles, orando na frente de todo mundo, já receberam o galardão. Mas se você orar lá no seu cantinho, contrito, sozinho, você e Deus, o Pai vai debruçar o ouvido sobre os seus preces. O Pai vai parar para te ouvir. Então, é necessário que a legitimidade comece no que Salomão chama de diligência. O livro de Provérbios, ele tem uma palavrinha junto com sabedoria que é muito usada. Diligência. O que é diligência? É fazer tudo com o máximo de zelo possível. É de você para você mesmo. É você fazendo o seu melhor para você mesmo, para que você entenda e se convença de que você pode fazer o melhor. Não é fazer o melhor, e aí unindo a sabedoria de Provérbios com o Evangelho, não é fazer o melhor para que o outro diga que você está melhor ou que você faz o melhor. É fazer o melhor, como nos ensina a sabedoria judaica, para que você entenda que você, enquanto criação divina, consegue fazer o melhor para agradar a Deus. E Deus pede: não saiba a sua destra o que faz a esquerda. Não precisa ninguém saber. E aí, a Ilcimar também trouxe um ponto bem interessante, ela pediu até para eu comentar, e eu vou comentar. Realmente, hoje, a ciência ela está extremamente inclinada a acreditar que quando você pratica a fraternidade, a solidariedade, a caridade, o amor, pode estar qualquer um desses nomes, quando você pratica a lei de cooperação de forma legítima, e a forma legítima de se aplicar é sem pretensiosidade, sem pretensão obrigatória de receber algo em troca, você realmente fazer com o coração limpo, sabendo assim: não, eu posso ser o agente de melhorar a dor daquele irmão. Por que você quer ser esse agente? Porque eu gostaria muito que alguém fizesse isso por mim, se algum dia eu estivesse sentindo essa dor. Não é para o irmão te agradecer, não é para o irmão fazer por você, porque é certo. Porque se todo mundo... por que você vai ajudar? Porque eu acho certo. E se todo mundo ajudar, a gente sempre vai poder contar com alguém. Ninguém vai ficar sofrendo sozinho mais. Ninguém vai passar por dificuldade sozinho. Isso é fazer a caridade legitimamente, é a praticar a fraternidade legitimamente. A ciência de mar já está muito inclinada a acreditar. E já existem algumas provas, inclusive, de quando você consegue praticar nesses termos, você tem recompensas neurobiológicas e químicas. O seu cérebro funciona mais e melhor. E por que isso acontece, João? Por uma questão biológica simples, quase que ridícula. Por quê? Você tem que ser recompensado por ajudar a sua espécie a prosperar. É simples assim. Lógico, não se encerra nisso, não me entenda ao mal, por favor. Mas começa com esse conceito simples e prático e objetivo da biologia. Se você coopera com o mesmo da sua espécie, é justo e esperado que você ganhe alguma recompensa em termos neurobiológicos. Por quê? Porque você está cooperando com a preservação da sua espécie, e é isso que a natureza quer. A natureza quer que a sua espécie prospere, persevere e seja preservada. Deixar que a própria natureza seleciona. Quem tem que selecionar quem continua e quem fica sou eu, não são vocês. É a criação, não é a criatura. Então, que as criaturas que as criaturas cooperem entre si na preservação da espécie, então você vai ser recompensado. Você, quando tenta passar o seu material genético, no ato sexual da cópula, você não é recompensado? Toda vez que você age em prol da biologia, em prol da preservação da espécie, você é recompensado. Então, por que você não vai ser recompensado por ajudar alguém da sua espécie? Existe uma recompensa, mas... E aí vem o peso de sermos primatas superiores, com telencéfalo desenvolvido e polegar opositor, de que nós só somos devidamente recompensados se essa atitude for feita nos termos mais legítimos da cooperação, da preservação das espécies.
você tem que ultrapassar as fronteiras do seu ego, do seu interesse pessoal e pensar realmente na coletividade. Então, a ciência já prevê isso, sim, tá, Ilcimar? Muito bom o seu comentário. E isso, encerrando o meu argumento, remonta à sua primeira fala. Se você fizer por obrigação, ou esperando aplauso, esperando ser reafirmado pelo outro, você não está fazendo isso da maneira adequada. E corre um grande risco de estar atrapalhando mais do que realmente ajudando. Muito obrigado, Silmar, excelente. Quem mais gostaria de falar? Paulinho, você tinha levantado a mão aí, meu irmão. Você quer falar alguma coisa? Fala para nós. Relembrando aí e confirmando isso que você falou, né? A gente, enquanto está cumprindo o nosso papel enquanto ser humano, aonde nós estamos, né, na nossa profissão, na nossa família, no nosso dia a dia, nós estaremos realmente cumprindo as leis divinas. E a gente precisa entender que nós estamos num processo de evolução. Então, tem uma fala, eu não sei se é de Emmanuel, eu no momento não lembro de quem, imperfeitos, porém úteis. E não é porque eu estou aqui hoje participando com vocês, estudando um pouquinho do Evangelho, que eu posso dizer que acabou essa live, esse momento de encontro, eu já serei outro renovado da melhor forma possível. Não, isso não vai acontecer. Existe um processo, né, de crescimento e mudanças. Mudança é uma coisa, a gente sabe que ocorre, mas é vagaroso. A gente vem de séculos e séculos em orientações errôneas, né? Temos aí a escravidão recente, temos aí a Inquisição, que foi antes, né? Temos tantas afirmações e que nós professamos certas religiões. E através daquilo que a gente acreditava, como hoje a gente... hoje eu não acredito no espiritismo, eu tenho certeza, né? Não vejo algo melhor para mim, não sei para os companheiros. Então, essa certeza que me dá é que eu estou no caminho. Isso não quer dizer que de uma hora para outra eu serei bom, né? Como diz Haroldo Dutra, né? Numa explicação sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, esperávamos, quando nós ouvimos isso, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós acharíamos que estaria aqui os espíritos mais esclarecidos. E Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Então, a reencarnação aqui dos doentes em busca de saúde. Essa repatriação, né? A gente vem do mundo velho, né? Lá da Europa, de outros países que reencarnamos, e erramos, criamos sistemas, levantamos bandeiras, trucidamos civilizações, famílias, a gente não sabe do que nós somos. E aí vem uma coisa que se chama responsabilidade, né? Muito será cobrado a quem muito foi dado. E a gente ouve o chamamento de Jesus, né? Falando para que a gente tome caminho novo, que a gente busque algo novo, essa melhoria do amor, da fraternidade, que só a fraternidade nos leva ao melhor caminho.
E aí vem ele, ó, joga a rede para o lado direito, ali estão os peixes. Se a gente não joga, ou melhor, quando jogávamos antes a rede em busca de alimentos, deixa eu fechar a janela aqui, que tem, eu estou com a janela aberta aqui, tem um som alto. Espera aí, só um minutinho. Quando nós buscávamos um alimento, até próprio espiritual, jogando a nossa rede, jogando os nossos esforços em busca de orientações, a gente recebia muitas vezes as orientações errôneas, equivocadas. Mas Jesus, quando manda jogar a rede para a direita, ou seja, eu sou o pão da vida. Para chegar até o Pai, precisa que venha até mim. É aquele negócio. A seiva do Mestre Jesus, ela tem que estar passando na nossa árvore da vida, para que os nossos ramos, né, possam estar cada vez mais se fortalecendo e os frutos possam vir, para aqueles que estão ao nosso derredor. Mas isso é uma situação que a gente precisa ter paciência, a gente precisa aguardar. É muito novo. A doutrina espírita tem aproximadamente aí 150 anos, né? 1857. Vamos botar 1150, 2007, sei lá, 160 e poucos anos. Não consegui fazer a conta ainda. Mas é muito recente. E não foi um homem que criou. Foram os espíritos que criaram. E quem trouxe, né, esses ensinamentos não foi qualquer um. Quem estava à frente, né, que foi o Kardec, orientado por Jesus, né, quanto que ele doou de si, quanta fraternidade aí. Depois nós tivemos Chico Xavier trazendo o maior exemplo, que agora se comemora 20 anos da partida dele. Né? Quanto que ele, de exemplo que ele trouxe para nós, ó, a fraternidade é assim, a ponto de abrir mão de si em prol dos nossos irmãos. É lógico que eu não tenho a capacidade do Chico, mas nem por isso eu vou cruzar os braços. Eu não tenho de Chico, mas eu tenho de João, eu tenho de Mané. Eu vou fazer a minha parte, eu vou dar a minha contribuição. E eu vou jogar minha rede, né, conforme essa orientação do Cristo, para que a gente possa pescar homens. Não sei se nós vamos pescar homens, mas se a gente se pescar em termos de quê? De melhoria, em termos de conhecimento, em termos de entendimento para que a gente possa levar ao outro, aí sim nós estaremos pescando os outros. Contanto que a gente esteja num caminho e que a gente se esforce e que a gente faça a nossa parte. Né? Se nós, com certeza, nós não somos perfeitos, nós não estamos agindo correto conforme a doutrina nos pede. Mas dentro desse contexto, eu estou fazendo o meu melhor? Penso eu que isso é o que conta. É o esforço. Reconhece, torno a repetir, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Se eu pusesse um ponto aí, eu não seria espírita. Mas aí bota uma vírgula. Mas pelo esforço que emprega em domar suas más tendências. Então, digamos, a nota minha é 3, a nota minha é 5, é o 10 que o Chico Xavier fez. Se eu consigo fazer 3,
É 3 que eu vou fazer. E na hora, é porque a gente tem, assim, acha, ainda tem aquele resquício do passado, né? Acha que o julgamento ainda vai ser muito severo e tudo mais. Vai ser, lógico, nós seremos responsáveis por tudo que a gente fizer. Mas o julgamento eu não sei como vai ser. Tá? Vai ser de acordo com o que eu posso fazer aqui de melhor enquanto eu estou encarnado. Então, eu vejo assim, João, que Jesus não veio para os sãos, veio, né, para os doentes, e se a gente tem essa referência em Jesus, acontece muito comigo. Eu tomo uma atitude, eu ainda não consigo vivenciar o Evangelho. Eu tomo uma atitude, ou aqui em casa, com a família, ou no local de trabalho, ou na sociedade. Eu vou refletir mais tarde. Será que eu fiz o que o Evangelho me pede? E às vezes eu avalio, está errado. O que eu tenho que fazer? Ah, errei, pronto. Não, eu tenho que procurar consertar. Eu ainda não consigo pensar, né, em alguns momentos, na maioria dos momentos, pensar antes de agir. Eu ajo no impulso, acho que estou certo, pelo meu entendimento. Mas quando eu coloco, né, um pouquinho de Jesus, aí o tempero muda. Aí já fica, né, já fica mais bem temperado. E aí? É assim que Jesus age? E aí eu vou ter que voltar, vou ter que refazer, vou ter que rever. Embora a gente sabe que uma palavra dita, ela vai ao infinito, né? A flecha lançada, você não consegue trazê-la de volta. Mas a gente sabe que a nossa parte nós precisamos fazer. Precisamos remendar, né? Sempre vigilante. Então, eu acho que é isso aí, Ju. Excelente, Paulinho. Eu adoro quando você repete a frase do verdadeiro espírita. Tem que repetir, todo estudo tem que repetir essa frase, que ela vai virar o bordão do nosso grupo de estudo, que ela é perfeita, né? Você conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para superar, para domar, nem superar, para domar. Olha só como é que, né, a doutrina dos espíritos é misericordiosa, né? Não quer nem que a gente supere, não é esforço nem para superar, é esforço para domar. Domar, o primeiro passo, as más tendências. Adoro quando você repete isso, Paulinho. Gratidão, meu irmão. Gratidão. Quem mais gostaria de falar, gente? Nos aproximando aí dos minutos finais do nosso estudo. Marineide, Gabriela, que é da galera do chat, quer falar alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa? Como é de praxe, 2 minutinhos aí, para se alguém quiser fazer mais algum comentário. Se todos estiverem satisfeitos, após esse tempo, a gente vai encerrar tudo como a gente tem feito. Mas aí, 2 minutinhos para que cada um possa fazer sua meditação íntima, sua reflexão pessoal, para ver se brota mais alguma coisa para ser compartilhada entre nós. Lembrando que aqui a gente faz uma construção coletiva mesmo. É importante que todo mundo fale, todo mundo participe. Quem quiser, fique à vontade.
Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, acredito que todos nós estamos contentos pelo estudo de hoje, agradecendo a presença de cada um de vocês, né? Agradecendo o companheirismo, o apoio, a cooperação, né? A ajuda mútua, a solidariedade, a fraternidade de cada um de vocês. Eu queria convidar, por favor, a Silvia Andréa a fazer a nossa prece de encerramento. Você faz para a gente, Silvia? Claro, um prazer. Por favor. Queridos amigos, queridos irmãos, vamos entrelaçando ainda mais nossos corações fraternais e agradecidos que somos. Vamos pedindo a bênção para encerrar essa noite de estudo, pedindo a Jesus que em nossa caminhada evolutiva, que a gente possa, a cada dia, conseguir estender nossos braços aos nossos irmãos, olhar nossos irmãos, olhar a natureza, olhar nossos animais, e perceber que tudo faz parte de um todo, perceber que todos somos iguais, perceber que todos nós viemos de um único Pai. Que possamos exercer a verdadeira fraternidade, a verdadeira caridade, a verdadeira fraternidade sem fingimento, com muito amor, com muita união, com muita fé. E com essa mesma fé, que a gente possa ter bom ânimo, boa vontade, em levar a palavra do Cristo a todos os nossos irmãos. E que possamos nos encontrar na próxima semana, em perfeita harmonia, em perfeita saúde, em muita boa vontade. Na próxima semana, no mesmo horário, nesse mesmo estudo. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, graças a Deus, que todos possam ter uma boa semana. Lembrando que o nosso encontro marcado é no próximo domingo, com o NEP e Alcione. Não é não, Silvia Andréa? Às 20h15, a gente vai sociabilizar lá o link no nosso grupo, ok? Fiquem todos com Deus e até domingo, se Deus quiser. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.